Oi pessoal, bom dia, passando aqui para fazer uma pequena live com vocês. Nunca mais passei para deixar o devocional, né? Mas hoje eu resolvi falar sobre amor, né? Porque amar não é um sentimento, e sim uma decisão. Então, quando a gente entende que amar não é um sentimento e sim uma decisão, a gente vai fazer diferenças no nosso dia a dia. Quero dar boas-vindas para cada um que vocês estão chegando, o Victor, o Edson, né? E eu estou aproveitando aqui um momentozinho na academia, né? Trouxe a filha para brincar hoje no Dia das Crianças e estou aproveitando aqui para fazer essa live com vocês, né? Faz um bom tempo que eu não apareço, mas vou trazer aqui de novo uma pequena reflexão, né? Então, como eu deixei lá no meu story, né, que a gente, quando entende que amar é uma decisão, a gente não vai viver em função do sentimento. Bom dia, Andressa. Então, não é o sentimento que vai nos permear, mas a decisão que a gente tem de amar. E amar não começa só no amar ao outro, começa no amar a gente, né? Então, quando eu falei que, por exemplo, eu estou aqui na academia, eu estou me amando. Bom dia, Andresa. Então, eu estou me amando. Então, quando a gente aprende a se amar primeiro, a gente vai conseguir amar o outro, né? Mas a palavra de Deus também nos fala que a primeira decisão é amar quem? A Deus. Então, quando a gente entende que a gente precisa primeiro priorizar a Deus e priorizar a gente vai ter a decisão de quê? De também amar ao próximo, né? Então, quando eu passo a entender isso, eu passo a entender que o amar, quando é verdadeiro, vai começar primeiramente em mim, em Deus. Porque se não houver Deus, eu não consigo amar o outro e nem a mim mesmo, não é? Então, é importantíssimo a gente entender isso, né? Então, amar a si mesmo é se cuidar, separar momentos também de cuidado, de autocuidado para si, momentos também de olhar para a sua saúde, se embelezar, por que não, né? Se cuidar de uma forma geral, né? Ter seu momento de meditação. Então, quando a gente entende que o amar, em primeiro lugar, você, para poder transbordar na vida do outro, a gente vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem de se priorizar para priorizar o outro. E o que acontece? Esse priorizar o outro, ele acaba não se amando, né? E isso é horrível. Por quê? Porque quando eu coloco o outro em primeiro lugar, eu estou deixando de me amar. E aí eu já estou caindo no erro, não é? Então, primeiro sempre tem que vir o quê? A você mesmo. Porque se você não se sente completo, se você não se ama de verdade, você não vai conseguir amar o outro da forma que deve ser. E aí quando a gente pensa em amar, o que é amar? A palavra de Deus nos diz que amar é diversas coisas. É ter paciência, é ter cuidado, é abençoar, é perdoar, é esperar. Então, se a gente for ver, amar pode ter vários significados. O grande problema é que a gente precisa se analisar qual é o amar que a gente precisa nesse dia, não é? Muitas vezes o amar que você precisa hoje é esperar. Talvez o amar que você precisa hoje é se cuidar ou cuidar do outro. Talvez o amar que você precisa hoje é perdoar. Mas aí cada um vai ter que fazer o quê? Uma autoanálise de que amor eu estou precisando ter nesse dia, não é? E quando você para refletir sobre isso, você começa a entender que é importantíssimo amar. Porque Deus nos deu o amor para quê? Para que a gente pudesse conviver um com os outros. E no momento que eu entendo que amar começa por mim, eu vou estar bem. E eu estando bem, eu vou conseguir entender o lado do outro. Porque quando você não está bem, você não consegue também entender o lado do outro. Você não tem empatia para com o outro, né? Por quê? Porque você muitas vezes está estressado, você está angustiado, está preocupado, né? Está desmotivado, às vezes depressivo. Bom dia, Alisson. Então, isso acaba refletindo também no outro, não é? Quando eu entendo que eu estou bem, então eu consigo refletir também o que eu estou para o outro.
Então, por exemplo, num relacionamento que às vezes está com problemas, com conflitos, o que acontece? Às vezes o outro está mal, mas ele não consegue passar o quanto ele está mal. Aí se você também está mal, o que acontece? Gera um conflito. Mas se um dos dois está bem, o que vai acontecer? O outro vai ter a capacidade de quê? De entender, de perdoar, de escutar, né? Mesmo que você esteja certo. Por quê? Porque você está transbordando amor. Mas quando você não consegue transbordar o amor, né? Porque você está mal, você não está se amando, se autocuidando, isso vai ser refletido de uma forma geral no relacionamento, no trabalho e na vida, tá? Então é importantíssimo a gente entender esse sentido de amar. Amar a si é uma decisão. Então qual a decisão que você está tomando no dia de hoje? Não é? Então você está tomando a decisão de se cuidar, de se amar, de amar seus filhos, né? Amanhã é dia das crianças, né? Será se você não pode comprar, nem que seja uma lembrancinha de 7, de 5, de 10 reais, se não puder de jeito nenhum, será se você não pode ir lá, pegar ele, passear na praça, a sua criança, né? Brincar com ela, transbordar amor na vida dela, né? As crianças são tão simples, né? Então a gente também precisa entender isso. Quando a gente entender essa simplicidade no nosso dia a dia, essa simplicidade do amar como uma criança, a gente vai entender que o amar não precisa de tanto dinheiro, não precisa de algo tão especial, mas precisa apenas do transbordo, do cuidado, né? Do verdadeiro amor, porque Deus é verdadeiro amor. E quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente deixa Deus usar o nosso coração e a nossa vida para transbordar na vida do outro, esse amor floresce e aparece. Então eu queria trazer essa pequena reflexão para você, trazendo essa importância de amar, né? De você transbordar. Mas você tem que começar transbordando. Primeiro, a prioridade sempre é amar a Deus. Mas você só vai amar a Deus se você também se amar, porque Deus é amor. E se você tem amor de Deus, o amor de Deus vai ser transbordado na sua vida, para você transbordar na vida do outro. Então, se você hoje se sente amargurado, depressivo, entristecido, se você sente que você não está se amando, começa por você hoje. Sai de casa, vai dar aquele passeio, corta o cabelo, pinta o cabelo, faz a barba, limpa a pele, sei lá, tantas coisas você pode fazer no seu dia hoje para você se sentir melhor. Então se tem autocuidado. E no momento que você começar a se amar, começa a transbordar isso na vida do outro, né? De um parente, de um familiar, de um amigo, de um filho, do esposo, da esposa. Começa a transbordar esse amor na vida do outro. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Então, que esse final de semana você tenha essa tarefa de primeiro se amar e posteriormente comece a transbordar na vida de pelo menos uma pessoa esse amor. E não precisa de muita coisa. Se não puder ser um presente, talvez para uma criança, seja uma conversa, seja um momento de escuta ativa, que seja um momento de palavra, que seja um abraço, um beijo, um telefonema, né? Se permita conectar ou reconectar com alguém. Então, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês, né? Ridoaldo, se você depois quiser assistir essa live, né? Você que está chegando agora, foi uma pequena live rapidinha, mas vai ficar gravada. E mais uma vez eu digo, a tarefa que vai ficar para vocês, pessoal, é essa: transborde o amor na vida de outra pessoa. Se permita esse transbordo, primeiro na sua e depois na de outra pessoa. Então escolha alguém esse final de semana, primeiro você e mais alguém, para praticar esse amor.
porque o amor também é prático, não é só teoria, não é só palavra, tá? E depois chega aí e vem me trazer como foi essa tarefinha, essa prática desse exercício do amar, né? Porque se você realmente amar alguém, transbordar na vida de alguém, você vai ser realmente abençoado, tá? Então, pratiquem essa tarefa e que vocês possam ser abençoados durante esse final de semana. Que o amor de Deus possa estar na vida de vocês e um bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.